Pare de rolar a tela agora mesmo, porque o universo inteiro acaba de pausar por um único motivo: você. O que está acontecendo aqui não é obra do acaso, nem um algoritmo qualquer que te encontrou. É uma interceptação divina direta na sua rotina. Imagine um relógio colossal suspenso sobre a sua vida, com os ponteiros congelados, enquanto toda a eternidade segura o fôlego para garantir que você ouça cada uma dessas palavras. Você tem caminhado pelos seus dias, talvez distraído, talvez exausto, se perguntando se os sinais que notou ultimamente são reais ou meras coincidências. Mas aqui, neste exato momento, o Criador apertou o botão de pausa. Este instante não é uma repetição do seu passado, mas a última convocação oficial antes que o próximo capítulo da sua história seja selado para sempre. Eu vejo você agora como se estivesse em um imenso salão de decisões, onde a luz brilha intensamente de um lado e as sombras se tornam densas do outro. Você já ouviu os sussurros dele antes, talvez através do aviso de um amigo, de um sonho repentino ou de uma passagem sagrada que não saía do seu coração. Mas hoje não é mais um sussurro. É o eco estrondoso do destino chamando você pelo nome. Lembro-me de uma jovem, uma escolhida como você, que atravessou uma temporada de silêncio insuportável. Ela orava, mas não sentia nada. Pedia sinais e só via dias comuns. Foi apenas no momento em que ela quase desistiu que percebeu que o céu estava esperando pelo seu sim final. Quando ela finalmente o deu, o silêncio se rompeu como uma represa e a inundação da presença divina retornou com um poder que ela mal conseguia suportar. Você pode estar na sua própria versão desse salão agora. A areia na sua ampulheta está quase no fim, mas um último grão está suspenso no ar. É a misericórdia segurando a pressa do tempo para que você possa escolher. O Espírito já dizia através do profeta Jeremias: pare nas encruzilhadas e olhe, pergunte pelos caminhos antigos, procure a trilha do bem e caminhe por ela para encontrar descanso para a sua alma. Você sente isso? A atmosfera mudando ao seu redor enquanto me ouve? Esse peso no seu peito não é medo, é a gravidade da atenção do céu focada em você. Este é o momento em que decisões geram ondas que ecoam na eternidade. Não vou suavizar a realidade. A porta pela qual você tem circulado está prestes a se fechar. Você viu os sinais em conversas precisas demais para serem aleatórias, em textos que surgiam em lugares inesperados. Você pensou: eu respondo depois. Mas o Espírito diz que não existe depois. Hoje não é apenas sobre ouvir, é sobre responder. E eu não te darei esse aviso dessa forma novamente. Na próxima vez que a batida vier, pode não ser para a sua preparação, mas para a sua prestação de contas. Escolhido, você não é como os outros. É por isso que certas coisas nunca te satisfizeram, por isso que certas pessoas te deixaram e certas portas foram batidas na sua cara enquanto outras se escancararam. Sua jornada foi curada para um propósito que só você pode cumprir. Por isso, eu te convido. Se essas palavras encontraram morada no seu espírito, dê um passo. Torne isso visível. Deixe o céu ver sua concordância e deixe as trevas saberem que você não está mais indeciso. Clique no gostei, compartilhe com alguém que você ama e escreva nos comentários o número 888 como um ato profético de selar este momento. Um dia, quando você olhar para trás, perceberá que este foi o instante em que o relógio parou por você. Sua obediência hoje planta sementes em solos que você ainda não consegue ver, mas o céu já enxerga a colheita. O inimigo vai se arrepender de cada batalha que travou contra você, porque o seu sim acabou de sacudir o chão sob os pés dele. Siga em frente agora, não com hesitação, mas com uma confiança santa. O mesmo Deus que te chamou neste instante te carregará no próximo. Isso não é apenas um aviso, é uma abertura, e a porta ainda está aberta agora mesmo. Atravesse antes que o silêncio retorne. Que sua decisão seja o som que quebra a quietude celestial, pois quando você se move, todo o céu se move com você, e o caminho à frente brilhará com uma luz intensa. Você já ouviu os avisos tantas vezes que quase ficou anestesiado, mas há algo diferente agora. Este momento carrega o peso do trovão, a vibração da eternidade pressionando sua pele. Avisos perdem o impacto quando são ignorados por muito tempo, mas quando o céu se repete, não é para encher o ar de som, é para garantir que a mensagem perfure a medula. Pense no vigia antigo na muralha. Ele vê a poeira do inimigo subindo ao longe, muito antes de qualquer pessoa no mercado notar. Ele grita:
Sua voz corta o barulho das mercadorias e das risadas. Alguns ignoram, achando ser um alarme falso, até que o som dos cascos faz a terra tremer. Esse é o peso dos avisos ignorados até o segundo em que se provam reais. Deus repete as coisas por misericórdia. Cada aviso repetido é um ato de bondade, uma extensão de tempo, um fôlego extra para que o próximo passo seja diferente do último. Mas a misericórdia não é infinita. Ela caminha para uma conclusão. Imagine uma lanterna acesa para você em uma estrada escura. Na primeira vez, ela chama sua atenção. Na segunda, te tranquiliza de que está no caminho certo. Na terceira, é o sinal final antes que a estrada se bifurque e a luz não te alcance mais. É aí que você está agora, à vista da lanterna, mas perto da curva. Se você refletir sobre sua trajetória, verá os momentos em que um sonho ou uma conversa deveriam ter te feito parar. Não fuja mais. Continuando nossa jornada, precisamos encarar a realidade de que muitas vezes recebemos sinais claros para mudar de rota antes que o estrago seja irreversível. Talvez você, assim como tantos outros, tenha dito a si mesmo que deixaria para levar as coisas a sério depois. Mas a verdade nua e crua é que esse depois é uma palavra perigosa, um destino que frequentemente conduz as pessoas a lugares onde elas jamais desejaram estar. Quando os avisos se repetem, não é porque Deus é impaciente, é um reflexo de sua busca incansável por você. No entanto, isso também indica que o que está por vir não pode ser evitado eternamente. Quanto mais você hesita, mais a maré se aproxima. Existe um lamento silencioso no céu quando as advertências precisam ser feitas mais de uma vez. Não porque o Criador se canse de você, mas porque cada repetição revela que o abismo entre a vontade dele e as suas ações ainda não se fechou. Você já ouviu essa voz antes e a ouve agora. Mesmo que não haja um chamado imediato para agir neste exato segundo, a verdade já está operando em seu interior, preparando o terreno para o momento em que a decisão final será inevitável. Você se encontra agora na borda de um despenhadeiro. O vento aqui em cima é mais cortante, mais frio, carregando o aroma tanto do vale profundo quanto das terras altas que o esperam. Cada passo à frente traz a sensação de que você pode começar a voar ou despencar no abismo. Este é o lugar onde as intenções não podem mais ser camufladas, onde a hesitação é tão letal quanto a própria rebeldia. A vida tem uma maneira peculiar de nos trazer a essas extremidades. Às vezes, chegamos aqui após longos períodos de errância. Outras vezes, as bordas surgem de repente, sem qualquer prenúncio. Em um instante, o chão sob seus pés é firme e seguro. No próximo, ele se torna um precipício cujo fundo não se pode ver. É aqui que a realidade da sua posição o atinge. Não existe mais meio termo. Lembro-me da história de um alpinista experiente, um homem disciplinado e orgulhoso de sua técnica. Um dia, em uma subida perigosa, sua corda prendeu em uma rocha afiada. As fibras começaram a se desfiar, uma por uma. Seus amigos gritavam para que ele parasse, para que voltasse para a segurança, mas ele estava convicto de que poderia forçar só mais um pouco. Ele os ignorou até que o último fio se rompeu e ele desapareceu na neblina. Quem assistiu jamais esqueceu o som daquela corda partindo. A borda do penhasco não é apenas um local físico, é um estado espiritual. É o ponto onde as decisões que você adiou exigem uma resolução imediata. E a verdade é que você não pode acampar aqui para sempre. A beira do abismo não é um lugar de repouso, é um limiar. O céu fala com clareza através das palavras de Deuteronômio. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que você e seus filhos vivam. Isso é muito mais do que um contraste poético. É um ultimato divino. A escolha é sua, mas as consequências ecoarão muito além de você. Nesse lugar, você pode se sentir dividido entre o pavor de cair e o medo de perder o caminho para o topo. Mas compreenda isto. Ficar estático na borda é o mesmo que retroceder lentamente. A gravidade decidirá por você se você não decidir por si mesmo. Alguns de vocês já sentem esse puxão. Os sinais de alerta têm sido altos o suficiente. E o tremor sob seus pés não é fruto da sua imaginação. É o abalo que antecede o deslizamento. E embora a misericórdia de Deus esteja sustentando a estrutura, ela não a segurará para sempre. Quando Deus o traz ao limite, ele faz isso para movê-lo em direção a algo maior, não para paralisá-lo de medo. A visão daqui é profunda, pois mostra tanto o que se pode perder
quanto o que se pode ganhar. Por isso, convido você a responder não a mim, mas ao momento que Deus colocou diante de você. Escreva "chega de bordas" nos comentários. E quando o fizer, que seja mais do que um texto, que seja a sua declaração de que hoje você abandona o limite do perigo. É a sua forma de dizer que não viverá mais na fronteira entre a obediência e a desobediência, que não permanecerá em um lugar que foi feito apenas para ser atravessado. Ao escrever essas palavras, você risca uma linha na areia, anunciando ao céu que está avançando e declarando às trevas que não irá vacilar onde elas esperam que você caia. Diga ao seu próprio coração: recuso-me a fazer morada no atraso. Bordas são feitas para serem cruzadas, não habitadas. O momento da travessia é agora. A corda ainda está intacta. Mas por quanto tempo? Lembre-se, assim que você ultrapassar esse limite, a paisagem mudará. O que parecia uma queda infinita pode se revelar como o primeiro degrau de uma escadaria oculta. O que você temia como o vazio pode ser, na verdade, o portal para a promessa que você rodeia há anos. Mas essa revelação só vem após o passo. Você não pode ter a visão do outro lado enquanto se agarra à beira. A fé sempre parecerá irracional até ser recompensada. Alguns ficarão para trás observando seu movimento e pensarão que você é imprudente. Outros desejarão secretamente ter a mesma coragem. Mas o céu o marcará como alguém que se recusou a morrer na fronteira do seu chamado. Chega um ponto em que a misericórdia, embora presente, começa a recuar. Não é que Deus deixe de amar, é que seu amor se recusa a alimentar um ciclo que leva à destruição. A misericórdia não é fraqueza, é a mão firme que protege e guia. Mas quando os avisos são ignorados, ela permite que você sinta o peso total das suas escolhas. Imagine um pastor guiando seu rebanho. Uma ovelha se afasta repetidamente. O pastor deixa as 99 para buscá-la todas as vezes. Mas, eventualmente, chega o momento em que a ovelha precisa caminhar com as próprias pernas e reconhecer a voz do seu guia ou arcar com os riscos fora do aprisco. O pastor não a abandona, mas abre espaço para que a lição crie raízes. Isso é a misericórdia se afastando para permitir o despertar. Sem isso, poderíamos confundir a paciência de Deus com permissão. E permissão é algo que ele não deu. Recorde o exemplo de Israel no deserto. Eles testaram Deus repetidamente. Viram o mar vermelho se abrir, o maná cair do céu e a água brotar da rocha. Mesmo assim, seus corações continuavam inquietos, buscando outros deuses e seus próprios desejos. A paciência do Senhor durou muitas estações, mas uma geração acabou caindo no deserto, sem jamais entrar na promessa. Não porque Deus deixou de ser misericordioso, mas porque eles se recusaram a caminhar na misericórdia oferecida. A misericórdia é como a luz da aurora. Ela não fica parada, ela se move. Brilha mais forte para quem caminha em sua direção e desaparece para quem foge dela. Quando ela recua, as sombras se alongam, não para destruí-lo, mas para mostrar a realidade de uma vida sem ela. O profeta Oséias diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." Quando o conhecimento é dado, rejeitá-lo não é ignorância, é rebeldia. Quando a misericórdia recua, aquela voz que interrompia seu erro pode ficar fraca. A convicção que queimava no peito pode não incomodar mais. Esse é o estado mais perigoso, não o da rebeldia aberta, mas o da dormência. O rebelde ainda sente a luta, o dormente não sente mais nada. Além disso, é fundamental compreendermos que o Criador, em sua infinita sabedoria, às vezes nos permite colher os frutos amargos das nossas próprias decisões. Não que esse seja o seu desejo primário, longe disso. O coração de Deus anseia por nos guiar com suavidade, através de um sussurro gentil. Mas quando ignoramos essa condução leve, ele se vê obrigado a utilizar métodos mais severos para nos alcançar. O sofrimento, nesse contexto, torna-se o professor que nos ensina as lições que nos recusamos a ouvir pela voz do amor. Você já parou para pensar em quantas vezes a dor foi o único idioma que conseguiu prender a sua atenção? Isso não é uma mensagem de desespero, mas sim uma das maiores provas da misericórdia divina. Deus sempre avisa antes de se retirar. Seus sinais são como placas em uma estrada perigosa, e seus silêncios não significam um abandono final, mas sim um despertador espiritual. Em cada jornada, existe um momento crucial de teste. Você se moverá pelo amor ou pela perda. Se o seu coração só responde ao impacto da privação, então a perda virá como um recurso pedagógico. Mas,
Se o amor for o suficiente para te guiar, a graça continuará a iluminar o seu caminho de forma constante. Lembre-se da história de Jonas. A misericórdia de Deus tentou enviá-lo a Nínive através de uma ordem direta, mas quando ele resistiu e fugiu, essa mesma misericórdia o perseguiu até o abismo do mar. A tempestade violenta, o grande peixe e a escuridão profunda não foram punições cruéis, mas sim a misericórdia abrindo mão do conforto de Jonas para garantir que sua missão sagrada fosse cumprida. Quando o céu retira o seu conforto, não é o fim, é o início de uma decisão real. É o momento em que as ilusões desaparecem e você precisa decidir. A presença de Deus vale mais do que a conveniência temporária dos seus próprios caprichos? Nunca confunda esse espaço de decisão com abandono. Às vezes, o céu se cala apenas para que a escolha que você fará seja verdadeiramente sua. Nesse intervalo de silêncio, o peso de cada escolha é amplificado, pois agora você não age mais na ignorância. Você caminha sob a luz plena do que já lhe foi revelado. A misericórdia permanece perto o suficiente para ouvir o seu clamor, mas longe o bastante para permitir que você sinta a necessidade de chamar. E no momento em que você clama, os mesmos braços que antes te conduziam com suavidade serão os braços que te resgatarão com força. Quantas vezes o Senhor te enviou sinais tão óbvios que era impossível chamá-los de coincidência, e ainda assim você os ignorou, chamando-os de curiosidade ou acaso. O céu não gasta fôlego em vão. Cada sinal tem um propósito geográfico para a sua alma. Imagine um viajante em um deserto vasto. Seu mapa está velho e a tinta quase desapareceu. Em cada bifurcação crítica, ele encontra um marco de pedra esculpido com uma seta. No início, ele mal olha, mas conforme avança, os marcos tornam-se mais deliberados. Uma flecha entalhada profundamente, pedras empilhadas de forma incomum. Ele sempre pensa, depois eu estudo isso. Até que um dia, ele acorda e percebe que o último marco ficou para trás, e à sua frente existem apenas dunas infinitas. Os sinais de Deus na sua vida são exatamente como esses marcos. Eles não servem para decorar o caminho, mas para direcionar a sua caminhada. Quando ignorados, eles não são apenas perdidos, eles se tornam o motivo do seu extravio. Você se lembra daquela conversa que tocou o fundo da sua alma? Daquele sermão que parecia ter sido escrito para você? Daquele versículo que apareceu 3 vezes em uma única semana? Isso não foi aleatório. Foi a caligrafia de Deus nas paredes da sua vida. O Salmo 32, versículo 8, nos lembra: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei sob o meu olhar. Os sinais divinos não são enigmas para te frustrar. São conselhos amorosos para garantir que você não perca o seu lugar na história que ele escreveu. Às vezes, a familiaridade com a voz de Deus nos torna negligentes. Esperamos que sempre haverá um próximo sinal. Mas, como o viajante no deserto, existe um último marco. Quando você o ultrapassa sem mudar de direção, entra em um deserto sem bússola. Conheci uma mulher que pediu confirmação sobre uma decisão. Na mesma semana, 3 estranhos disseram exatamente o que ela precisava ouvir. Ela ignorou, esperando mais provas, e 1 ano depois confessou que perdeu a oportunidade da sua vida. Ela achou que Deus se repetiria para sempre. A paciência do céu é vasta, mas não é uma repetição infinita. Se você sente que Deus tem falado através de pessoas, situações ou textos, não ignore. Não deixe esses sinais caírem na pilha do quem sabe um dia. Cada momento assim é um presente que deve ser aberto, não guardado em uma prateleira. E como esta mensagem pode ser um desses marcos para você, não permita que ela se perca no esquecimento. Curta este vídeo, não por uma questão de números, mas para que o algoritmo entenda que esse é o caminho que você escolheu e te lembre do que o céu está dizendo. Compartilhe com quem está diante do seu último marco e inscreva-se para permanecer no fluxo de mensagens que podem ser o empurrão que você precisa no momento certo. Se este trabalho tem alimentado o seu espírito, considere apoiá-lo. Não se trata de uma transação, mas de colocar mais marcos no deserto para que outros também encontrem o caminho. Sinais servem para a preservação. O futuro pode parecer incerto, mas Deus já marcou a rota. Você só precisa seguir. Pergunte-se hoje: quais sinais eu tenho ignorado? Qual direção eu tenho resistido porque exige mudança? Obedecer ao sinal hoje é o que te poupará de vagar sem rumo amanhã. Ao obedecer, o caminho torna-se mais claro a cada passo. O que era incerteza vira uma estrada iluminada, onde cada marco brilha mais que o anterior,
te levando não apenas para frente, mas para o centro da vontade de Deus. Existe um mistério soberano acontecendo agora, o selamento dos corações. É o momento em que Deus marca aqueles que são seus com um selo indelével. Não é algo que os olhos humanos vejam, mas no mundo espiritual é inconfundível. Os anjos reconhecem, as trevas temem. Esse selo não é dado por religiosidade ou barulho, mas por alinhamento e lealdade profunda ao Rei. Lembre-se do jovem em tempos de perseguição que, enquanto outros se escondiam, declarou sua fidelidade a Cristo diante da morte. Ele foi marcado para sempre. O selamento acontece quando a sua escolha declara quem é o seu dono. Efésios 1:13 diz que, ao crer, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é o sinete real na sua vida, declarando que você pertence exclusivamente a Ele. Além disso, esse cerco final costuma se manifestar de forma camuflada, não como um mal explícito e tenebroso, mas como algo aparentemente inofensivo ou até benéfico. Pode surgir como uma oportunidade que promete ganhos rápidos, mas que, na verdade, te desvia silenciosamente da rota que Deus traçou para você. Pode ser o ressurgimento súbito de um relacionamento do passado, alguém que você acreditava já ter superado, retornando exatamente no instante em que você se prepara para avançar. Às vezes, essa emboscada vem como uma onda de exaustão avassaladora ou uma desilusão repentina, sussurrando que você esteve enganado o tempo todo e que o esforço não vale a pena. Recordo-me da história de um soldado que retornava de uma campanha exaustiva. Após meses de marchas e combates intensos, ele finalmente recebeu a ordem de voltar para casa. No entanto, o trajeto exigia atravessar um último vale. Estando relaxados e convencidos de que o perigo havia passado, ele e sua unidade baixaram a guarda. Foi nesse momento de falsa segurança que o inimigo desferiu o ataque mais feroz de toda a guerra. Muitos que sobreviveram a anos de conflito caíram naquele trecho final, não por serem fracos, mas porque o espírito já não estava em alerta. O mesmo ocorre conosco. Quando estamos cansados, mas a poucos metros da linha de chegada, a tentação de relaxar a vigilância é enorme. Você pensa que, por ter chegado até aqui, nada mais pode te deter. O inimigo conta exatamente com esse excesso de confiança. A estratégia dele é esconder a armadilha mais letal para o momento em que o seu foco muda da vigilância para o alívio. A voz divina ecoou com autoridade no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Essas foram as palavras de Neemias para aqueles que tentavam seduzi-lo a abandonar a reconstrução dos muros. A resposta dele é o padrão para resistirmos a essa última emboscada. Clareza de missão, recusa absoluta em descer para o nível das distrações e discernimento para enxergar a cilada por trás do convite. Às vezes, o ataque final surge como um conflito familiar agudo, justamente antes de uma restauração ou uma crise financeira inesperada, momentos antes de você dar o passo que Deus solicitou. Vozes se levantam para questionar a sua sanidade e a sua direção. Em outros momentos, o perigo está no pequeno compromisso com o erro. Você pensa, vou ceder só um pouco aqui, não fará diferença. Mas pequenos desvios, com o tempo, tornam-se distâncias intransponíveis. O adversário não precisa que você corra na direção oposta. Ele só precisa que você derive o suficiente para perder o momento exato da travessia. Existe também a emboscada da dúvida intelectual e espiritual. Quanto mais perto você está de tomar posse do que foi prometido, mais o inimigo tentará fazer você questionar se realmente ouviu a voz de Deus. Ele trará à tona falhas antigas, lembrará suas limitações e sugerirá que você seguiu o caminho errado o tempo todo. O objetivo é simples: paralisar você até que a oportunidade expire. Em fases assim, trate o seu chamado como um tesouro sob guarda máxima. Você não o entrega para a inspeção de qualquer curioso. Não o deixa de lado para pegar algo que brilha momentaneamente. E não interrompe sua marcha para dar explicações a quem já decidiu não te entender. A última emboscada é projetada para parecer menor do que realmente é. Porque se você visse o tamanho da ameaça ao seu destino, jamais tocaria nela. Por isso, ela se apresenta como algo razoável, temporário e manejável. Talvez você esteja nesse vale agora. O projeto, o sonho ou a missão que você carrega parece pesado demais, e o convite para pausar só um pouco soa tentador. Mas a verdade é que, nestes momentos, parar não é descansar, é render-se. Como Neemias, responda a cada distração com foco total.
Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Essa afirmação não é soberba, é proteção. É o reconhecimento de que os passos finais são os mais críticos e que o custo de desistir agora seria infinitamente maior do que o custo de continuar pressionando. Essa intensificação não é um sinal de que você está falhando, mas um indicativo de que você está perto da ruptura. Se o vale parece mais escuro, é porque a luz que está logo depois dele é mais brilhante do que você pode imaginar. Mantenha a posição. O último vale não é o seu túmulo, é a sua reta final. Há uma realidade que você precisa encarar. O céu não observa apenas as suas intenções, mas a sua resposta prática. Intenções podem ser belas, mas permanecem como sementes na palma da mão até que sejam plantadas. A resposta é o gesto que coloca a semente no solo. Quando o Espírito fala, a sua reação não é um detalhe irrelevante, é a evidência legal perante o tribunal celestial. Anjos a registram e as trevas a detestam. Jesus frequentemente dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir nunca foi um ato passivo. Era o gatilho que movia o ouvinte em direção à obediência. Conheci um homem que carregava a mesma convicção por anos. Deus pedia que ele se reconciliasse com alguém. Ele concordava em seu coração toda vez que orava, mas nunca dava o passo. Dizia a si mesmo que esperava o momento ideal, mas os anos passaram e a oportunidade se foi. A intenção era real, mas a falta de ação deixou aquela página da história inacabada. A resposta é poderosa porque move reinos. O céu se alegra com a obediência, enquanto o inferno estremece porque perdeu mais um ponto de apoio. Como o próprio Cristo declarou em Lucas 11, versículo 28, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. A bênção não está no acúmulo de conhecimento, mas no alinhamento da vida com o que foi ouvido. Sua resposta revela onde está a sua lealdade real. Um coração que diz sim a Deus, mesmo sob pressão, prova que pertence inteiramente a Ele. Já um coração que negocia ou adia, revela que algo mais tem um domínio mais forte. Às vezes a resposta é dramática. Abandonar um vício, recusar um lucro desonesto, confessar um erro. Outras vezes é silenciosa. Perdoar sem alarde, orar no secreto, ser generoso sem buscar crédito. Ambas pesam profundamente na balança da eternidade. A obediência parcial ou tardia é apenas uma desobediência disfarçada. Por isso, o Espírito te urge hoje a responder enquanto a oportunidade está presente. Um sim adiado pode fechar a mesma porta que você esperava que ficasse aberta. Quero que você marque este momento como um sinal profético na sua própria trajetória. Escreva nos comentários: minha escolha está feita. São poucas palavras, mas carregam o peso da finalidade. Ao escrever, deixe que seja mais do que texto, que seja o selo sobre a sua decisão. Você está dizendo a si mesmo que não há volta, declarando ao céu que está alinhado sem hesitação e confrontando as trevas com a verdade de que a sua vontade não será movida. Você pode achar que digitar algumas palavras é pouco, mas no reino espiritual é um toque de trombeta anunciando o fim da indecisão. Que a sua resposta de hoje seja a semente da colheita de amanhã. Ao decidir, você verá que a batalha na sua mente começa a mudar. As perguntas que giravam sem fim perdem a força porque não há mais debate para alimentá-las. Uma paz estranha e sólida começará a ocupar o lugar da ansiedade. Além disso, a paz que você experimenta agora não surge porque o caminho se tornou subitamente mais fácil, mas porque os seus pés finalmente encontraram um terreno firme. É aquela serenidade profunda que um soldado sente quando as ordens são cristalinas. Pode ainda haver perigo no horizonte, mas não resta mais qualquer incerteza sobre qual direção marchar. Esse é o poder de uma decisão tomada. A partir deste ponto, cada passo que você der não será mais sobre decidir, mas sobre executar o que já foi resolvido no seu íntimo. As tentações ainda baterão à sua porta, as distrações tentarão roubar o seu olhar e o inimigo continuará com seus sussurros maliciosos, mas todos eles colidirão contra a muralha da sua determinação. E essa muralha, erguida tijolo por tijolo através da obediência, não apenas te protegerá, mas servirá de farol para outros. Aqueles que observam a sua vida em silêncio notarão a metamorfose. Eles verão que você não vacila mais nas encruzilhadas, não recua diante da oposição e não hesita mais perante os comandos divinos. Portanto, que este momento seja selado como o dia em que você fincou os pés no chão e declarou: minha escolha está feita.
Caminhe agora com a convicção de quem sabe a quem pertence e para onde está indo. Mas não para por aí. A porta estreita está se fechando e você quase pode ouvir o som dos seus gonzos se movendo lentos, porém constantes. Ainda há espaço para atravessar, mas o tempo urge. Não digo isso para semear pânico, mas para despertar a sua consciência, pois as portas no reino não são apenas pontos de entrada, são janelas de oportunidade no tempo. Jesus não descreveu essa porta como estreita para nos desanimar, mas para nos preparar. Ela nunca foi projetada para acomodar bagagens desnecessárias. As mágoas antigas, os compromissos ocultos com o erro e as lealdades divididas simplesmente não passam por ali. É aqui que muitos estagnam. Imagine um mercador tentando passar seu camelo por um portão estreito. Por mais que ele empurre, o animal está carregado de fardos. Somente quando ele descarrega cada saca de grãos e jarro de óleo é que o camelo consegue avançar. O mercador entra mais leve, mas o tesouro que o espera lá dentro é infinitamente superior a tudo o que ele deixou para trás. Essa é a essência da porta estreita. Ela exige renúncia antes da entrada. As palavras registradas em Mateus nos lembram com urgência que o caminho largo é barulhento, cheio de luzes e multidões, mas ele conduz à destruição. Já o caminho estreito pode parecer solitário e custoso, mas é o único que deságua na vida abundante. O peso deste momento reside no fato de que portas não ficam abertas para sempre. Existem janelas de obediência, momentos específicos em que o Espírito te chama para agir, e se você não se mover, a porta pode não estar mais lá amanhã. O que Deus tem pedido para você abandonar antes de dar esse passo? Pode ser um hábito arraigado, um relacionamento tóxico ou até um bom projeto que se tornou um ídolo no lugar dele. A sua hesitação não nasce da dúvida sobre o valor do reino, mas da dificuldade em soltar o que não cabe no novo ciclo. Lembre-se, as mãos precisam estar vazias para segurar as riquezas da eternidade. Continuando nossa jornada, entenda que o adiamento é um ladrão silencioso. Ele raramente grita, ele prefere sussurrar: você pode fazer isso amanhã. Ele te convence de que o tempo é um recurso que você controla, mas no reino, o tempo pertence ao Senhor. Cada atraso tem um custo invisível. Pense no artesão que deveria construir uma porta sagrada, mas esperou pelo clima perfeito ou pela inspiração ideal. Quando ele finalmente começou, a madeira já estava empenada, e o lugar da porta já havia sido preenchido por outro. O dano do adiamento é silencioso. A sensibilidade à voz de Deus sofre erosão. Quanto mais você ignora um comando, mais familiar e comum ele se torna, até que seja fácil descartá-lo por completo. Como as virgens que acharam que teriam tempo de buscar óleo mais tarde, a tragédia não foi a falta de conhecimento, mas a presunção de que o noivo esperaria pelo cronograma delas. Além disso, a sua demora afeta o destino de terceiros. Muitas vezes, a sua obediência é a chave que destrava a libertação de outra pessoa. Quando Jonas adiou sua missão, o povo de Nínive permaneceu em perigo. Existe uma decepção perigosa em achar que adiar é mais educado do que recusar abertamente, mas o resultado final é o mesmo: um encontro marcado com o destino que foi perdido. Quantas pessoas seguram sonhos por décadas, dizendo que estão esperando em Deus, quando na verdade Deus está esperando por elas? As condições mudam, as estações passam, e o que era simples ontem torna-se complexo hoje devido à procrastinação espiritual. Olhe para a sua vida. Existem tarefas inacabadas ou sacrifícios que você prometeu e nunca entregou? O inimigo não precisa que você rejeite a Deus. Ele só precisa que você pense sobre o assunto até que a oportunidade se expire. Por isso, encare este momento como uma encruzilhada profética. Você chegou a um ponto de decisão tão afiado quanto o fio de uma lâmina. Indecisão aqui não é neutralidade, é recuo disfarçado. O que você escolher agora moldará não apenas a sua próxima semana, mas a sua próxima estação eterna. Pense em Ruth na estrada com Noemi. Ela poderia ter voltado para o conforto do conhecido em Moabe, mas sua decisão de avançar a colocou na linhagem do Messias. Escolha hoje a quem você servirá. E para selar essa decisão no mundo espiritual, use um marcador profético. Escreva o número 555 nos comentários. Não veja isso como um simples gesto digital, mas como o registro de que você não vai mais oscilar entre duas opiniões. É o seu "eis-me aqui diante do rei", um marco para o qual você poderá olhar quando a voz do compromisso vier bater à sua porta
tentando te seduzir a voltar. Saiba que as decisões tomadas na luz se tornam âncoras durante a tempestade. Quando o caminho parecer íngreme demais e o cansaço bater, a memória deste pacto firmado hoje manterá os seus pés no rumo certo. Assim como Pedro, enquanto os seus olhos estiverem fixos nele, você caminhará sobre as águas da incerteza. A sua constância será um sinal para outros que também estão em suas próprias encruzilhadas. E, finalmente, entenda a gravidade de manter a lâmpada acesa. Não há nada mais sóbrio do que o momento em que o espírito se retira, não por falta de poder, mas porque o altar foi negligenciado. Sansão perdeu a presença e nem sequer percebeu, achando que sairia ileso como das outras vezes. Davi, entendendo o valor desse tesouro, clamou para que o Espírito Santo não fosse retirado dele. A presença de Deus é o que dá sentido à vida do escolhido. Sem ela, restam apenas rituais vazios e força humana esgotada. Portanto, não ignore o mover de agora. A porta ainda está aberta, o convite ainda está na sua mão e o céu aguarda a sua resposta. Escolha a vida, escolha o agora e caminhe para o que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Continuando nossa jornada de vigilância, entenda que esse estado de alerta não é um fardo, mas uma armadura de proteção para o seu destino. Mas não para por aí. Já parou para refletir sobre o que realmente significa estar com os olhos abertos em um mundo que insiste em nos manter dopados pelo entretenimento e pela urgência do trivial? A análise aqui é profunda. Vigiar não é sobre ter medo do futuro, mas sobre ter domínio sobre o presente. Quantas vezes você sentiu um incômodo inexplicável no peito, um aviso silencioso do espírito dizendo para não trilhar certo caminho ou não entrar em determinada conversa, e você simplesmente ignorou? Aquele era o seu papel de vigia sendo ativado. No reino espiritual, a distração é uma arma letal. O inimigo não precisa te derrubar com um grande pecado se ele conseguir te manter ocupado demais para perceber que a sua lâmpada está começando a falhar. Você já se perguntou por que as maiores quedas espirituais raramente acontecem de forma súbita? Elas são o resultado de pequenas concessões feitas no escuro, onde ninguém estava olhando. O vigia que cochila por apenas 5 minutos pode comprometer a segurança de toda uma cidade. Da mesma forma, quando permitimos que a nossa vida de oração se torne mecânica, ou que a nossa sensibilidade à voz de Deus seja abafada pelo barulho das notificações, estamos abandonando o nosso posto na muralha. O vigiai de Jesus não foi uma sugestão poética, foi uma estratégia de sobrevivência. Estar atento significa reconhecer quando uma oportunidade parece divina, mas carrega o cheiro do ego. Significa discernir quando um cansaço não é físico, mas um ataque à sua resistência espiritual. Além disso, é fundamental compreender que o seu papel de vigia se estende àqueles que estão ao seu redor. Você já percebeu como o seu discernimento afiado pode ser a tábua de salvação para alguém da sua família ou do seu círculo de amigos? Às vezes, uma palavra de cautela que você libera, fruto da sua observação espiritual, é o que impede que uma tragédia se concretize na vida de outra pessoa. Mas, para isso, o seu coração precisa estar calibrado com a frequência do céu. Não podemos soar o alarme se os nossos próprios sentidos estão embotados pela cultura do imediatismo. O vigia não olha para o que é óbvio, ele olha para o que está escondido no horizonte. Mas como manter essa prontidão constante em tempos tão caóticos? A resposta não está ao esforço humano, mas na intimidade. Quanto mais tempo você passa na presença do Rei, mais fácil se torna reconhecer qualquer movimento que não venha dele. A estrutura da sua percepção muda. Você começa a ler as entrelinhas das situações. O que antes parecia um golpe de sorte, agora você vê como uma rede armada. O que parecia uma perda irreparável, você discerne como um livramento estratégico. Essa é a recompensa de quem escolhe não dormir espiritualmente. A clareza que o mundo não pode comprar e que as crises não podem abalar. Portanto, eu te pergunto, como está a manutenção da sua muralha hoje? Existem fendas por onde o desânimo tem entrado? Existem áreas da sua vida onde você baixou a guarda por achar que já estava seguro demais? A autoconfiança é o túmulo do vigia. No momento em que achamos que não precisamos mais estar atentos, é quando nos tornamos os alvos mais fáceis. Mas há esperança para quem decide retomar o seu posto. O Senhor ainda está à procura daqueles que se dispõem a olhar para o horizonte com fé e expectativa,
prontos para agir ao menor sinal de sua movimentação. Como um ato de compromisso com essa nova postura de clareza, eu te convido a um gesto de afirmação espiritual agora mesmo. Escreva nos comentários: minha lâmpada está acesa. Ao digitar essas palavras, você não está apenas fazendo um comentário. Você está declarando para as regiões celestiais que você retomou o seu lugar de autoridade e vigilância. Você está dizendo ao seu próprio espírito que a distração não terá mais lugar no seu dia a dia. Compartilhe esta palavra com aquele vigia que você sabe que está cansado e prestes a abandonar o posto. Seja você o reforço que ele precisa hoje. E se você deseja continuar recebendo essas diretrizes que mantêm a sua visão aguçada, inscreva-se e permaneça no fluxo dessa revelação. O tempo de viver de olhos vendados acabou. A aurora está chegando e ela deve encontrar você de pé, com o olhar firme e o coração pronto. Não permita que o dia do Senhor te encontre dormindo, mas que ele te encontre como alguém que aguardava ansiosamente pelo retorno do seu rei. O resgate e a recompensa pertencem àqueles que souberam esperar vigiando. Além disso, a jornada que percorremos até aqui nos revela que os corações verdadeiramente firmes são aqueles que não se abalam, independentemente do que surja no horizonte. Quando o grande momento chegar, seja o cumprimento de uma promessa antiga, a chegada de uma prova inesperada ou o retorno glorioso do rei, você não estará correndo desesperado para se preparar. Você já estará pronto. O óleo da sua lâmpada não terá sido colhido às pressas, sob o impacto do pânico. Ele terá sido armazenado gota a gota, dia após dia, através da oração persistente, da obediência silenciosa e de uma fé que não recua. Enquanto o mundo desperta em confusão, você se moverá com uma segurança serena, sabendo que aquele por quem você tanto esperou finalmente se manifestou. Afinal, a recompensa de quem vigia não está nas noites longas e cansativas, mas na alegria indescritível de contemplar a aurora pela qual tanto ansiou. As Escrituras nos presenteiam com uma imagem sublime perto de seu desfecho. Uma cidade radiante, banhada pela glória de Deus, onde as portas nunca se fecham e o rio da vida flui diretamente do trono. Isso não é uma metáfora para o sucesso terreno. É o lar preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Naquele lugar, a noite será apenas uma lembrança distante. A luz não virá do sol ou da lua, mas do próprio Cordeiro. Sua presença será a atmosfera que respiramos e sua alegria será o fundamento de tudo o que existe. Como nos revela o livro de Apocalipse, o próprio Deus enxugará cada lágrima e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor, pois a antiga ordem das coisas passou. Esse é o destino para o qual o caminho estreito sempre nos conduziu. Cada sacrifício, cada tentação resistida e cada batalha enfrentada foram passos em direção a esse abraço eterno. O céu é o céu porque ele está lá. Sem sua presença, até as ruas de ouro seriam vazias, mas com ele, até o deserto floresce em alegria. Aqueles que cruzarem esse limiar não chegarão como estranhos, mas como amigos que caminharam com o rei pela fé. Mesmo quando não podiam vê-lo, você reconhecerá a voz dele instantaneamente, pois é a mesma voz que te guiou através dos vendavais e dos silêncios da vida. Haverá um momento sem igual, o instante em que você verá o rosto de Deus, não mais por espelho ou por visões, mas face a face. Toda dúvida e todo anseio se dissolverão na luz do seu olhar. Manter os olhos fixos nesse destino é o que nos permite suportar a escuridão da estrada. O inimigo tentará te convencer de que a linha de chegada não vale o esforço. Mas quem já teve um vislumbre da promessa sabe que preço algum é alto demais. Naquela cidade, suas cicatrizes não serão marcas de vergonha, mas provas de que você lutou o bom combate e não retrocedeu. A verdade mais profunda é que o rei, detentor de todas as coroas, colocará uma sobre a sua cabeça, não por você ter sido perfeito, mas por ter sido fiel. Não porque nunca tropeçou, mas porque se levantou todas as vezes que caiu. Esse é o final escrito para os escolhidos, a restauração completa de todas as coisas. A estrada pode ter sido marcada por desertos e vales, mas ela termina na presença daquele que te chamou antes da fundação do mundo. Lá, você finalmente compreenderá cada porquê, cada atraso e cada porta fechada. Verá que nada foi desperdiçado. E ao entrar, ouvirá multidões cantando o cântico dos remidos, vozes de pessoas que você conheceu
e de estranhos que foram tocados porque você foi fiel à sua parte na história. Seus atos de obediência, que você pensou terem passado despercebidos, estarão lá, transformados em recompensa eterna. Você percorreu cada etapa desta mensagem, carregando o peso e a esperança do que significa ser um escolhido. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O céu queria a sua atenção e a sua resposta. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode simplesmente fechar esta página e seguir com a rotina, ou pode marcar este momento de forma intencional. Deixe o seu gostei como um selo no seu espírito, declarando que você ouviu o chamado. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está em uma encruzilhada ou enfrentando uma batalha feroz. Você pode ser o mensageiro que Deus usará para resgatá-lo do abismo. Se você deseja manter o seu coração ancorado e o seu espírito alerta, inscreva-se no canal para que estas palavras continuem a te alcançar. O mundo tentará abafar a voz de Deus, mas lembretes como este te ajudarão a permanecer sintonizado na frequência do céu. E se este ministério tem fortalecido a sua fé e trazido clareza ao seu chamado, considere apoiá-lo. Sua generosidade não financia apenas conteúdo, ela mantém um vigia na muralha, tocando a trombeta para outros. Nos comentários, escreva com convicção: eu vou perseverar. Que esta seja a sua declaração de que você terminará a corrida e se apresentará diante do Rei sem vergonha. A mensagem foi entregue, o chamado foi feito. Responda agora, antes que o momento passe e o silêncio retorne.